Oi, se você está chegando agora aqui no canal, meu nome é Daniel Fortuna, eu sou trader e investidor profissional e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre economia e sobre educação financeira voltada especificamente para a operação nas bolsas de valores. Se você está gostando dos vídeos, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo para receber notificação de novos vídeos. O que eu vou falar hoje para você é uma coisa que talvez você não tenha dado muita atenção ou não tenha dado a atenção que eu acho que isso necessita. Eu acredito que você já tenha ouvido falar da nova cédula de real, a cédula de R$200. O que a gente viu a imprensa falando nos últimos dias a respeito dela? Criou-se uma polêmica muito grande sobre o que estamparia a nota de R$200, que no caso o que foi escolhido foi o lobo-guará. Mas as pessoas criaram uma polêmica dizendo que de repente seria melhor escolher uma figura de relevância histórica para o Brasil, tal, para estampar, para sair um pouco da questão da fauna brasileira. Mas não é sobre isso que eu quero falar para vocês. É relacionado a isso, mas eu quero que vocês olhem para uma outra questão que, se a gente focar nisso, a gente deixa passar. Que é o seguinte: será que o governo está olhando para uma possível alta da inflação? Bom, para começar a conversa, o que eu quero falar para vocês é que o que eu vou falar aqui é somente uma reflexão que eu particularmente estou fazendo e que eu quero dividir com vocês para que vocês façam também. Porque uma possível inflação diz respeito ao nosso bolso, ao que a gente faz no dia a dia nas nossas operações para aumento do nosso capital. Então a gente tem que trabalhar com alguns cenários. Então é nesse sentido que eu quero colocar para vocês. Vamos olhar para os cenários que a gente tem daqui para frente para preservar o nosso capital. Outra coisa que eu quero colocar é que eu não quero criar uma polêmica política. Eu não estou olhando para culpados. Se o culpado é governo ou se o culpado é o empresário. Tá bom? Não é isso. É realmente como que a gente vai olhar para o cenário à frente para a gente estar preparado para preservar o nosso capital, para que ele não perca valor no tempo, ou o investimento que a gente está fazendo para que a gente pelo menos consiga alguma coisa maior do que a inflação. Para nós que operamos na bolsa, será que realmente a emissão da nota de R$200 significa inflação? Para refletir um pouquinho sobre isso, eu fui pesquisar sobre o histórico da inflação no Brasil. Então, se a gente olhar para a inflação que houve no Brasil, se a gente for pesquisar um pouquinho, a gente vai ver que o histórico da inflação no Brasil, o pico da inflação, foi mais ou menos entre os anos 90 e 99, quando a gente atingiu quase 500% de inflação. E aí, a pergunta que eu me fiz foi o seguinte: o que causou esse aumento, essa hiperinflação no Brasil nessa época? Então, eu fui pesquisar e eu vi que foram alguns fatores que ocasionaram essa hiperinflação, mas entre eles houveram 4 principais. Retração na taxa de expansão da economia, crise mundial, aumento dos gastos públicos e aumento do dinheiro em circulação. A gente está vendo esses 4 fatores agora nesse momento? Eu acho que sim, né? A gente viu aí o PIB do último trimestre no Brasil, ele muito negativo, se não me engano foi quase 10% negativo. Aumento dos gastos públicos. O que a gente viu? Principalmente o Corona Voucher, que agora foi prorrogado até dezembro e ajuda para as empresas. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? E quem está injetando esse dinheiro na economia agora é o governo. Crise mundial. Tem crise mundial? Sim, devido a toda essa questão do coronavírus, do fica em casa, a economia a gente vê depois. Vamos resolver primeiro a questão do vírus. E o aumento do dinheiro em circulação, que é o que eu acabei de falar para vocês, a emissão da nota de R$200. Será que essa nota de R$200 já não está considerando a inflação que já foi precificada? Por que eu falo isso? Todos nós sabemos que os R$100 que a gente tem hoje não tem o mesmo poder de compra de quando foi lançado o Plano Real. E até hoje não havia sido emitido moeda. Então é a primeira vez que a gente está emitindo uma cédula de maior valor, que no caso é de R$200. Aliado a isso tudo, o que a gente tem observado? Uma alta muito grande da demanda alimentícia, principalmente da China. Então a China está vindo aqui no Brasil, está comprando tudo. Na última semana a gente viu que teve um aumento muito grande de alimentos da cesta básica. Arroz, feijão, carne, leite, óleo de soja. Esses alimentos subiram bastante no supermercado. Então a pergunta que eu me faço é a seguinte: será que de fato a gente vai encontrar à frente mais um cenário de inflação? Uma outra coisa que a gente não está vendo é o seguinte: o
preço dos carros novos, que é uma coisa que a gente não está olhando, subiu mais de 10% nas lojas. Então será que é o empresário ou será que é o governo que está sendo responsável por isso? Será que é a política monetária do governo? Para nós não interessa, como eu disse, não é o objetivo desse vídeo. O que a gente precisa é preservar o capital e traçar alguns cenários. O que a gente faria se presenciarmos inflação à frente? Tá bom? Então eu quero alertá-los para vocês também criarem cenários sobre os investimentos de vocês e estarem preparados para uma possível inflação. O que o governo faz para controlar uma alta de inflação? O governo utiliza a política monetária, na verdade mais especificamente a taxa Selic, para segurar a inflação. O Bolsonaro anunciou agora no final de semana passado que ele espera que a taxa Selic caia mais um pouco. E o que isso significa? O que ele quer com isso? Que o brasileiro consuma mais. As taxas de juros para o brasileiro vão cair, o brasileiro vai consumir mais, vai girar melhor a economia. Ele quer com isso aumentar a demanda, consequentemente, se você tem uma demanda maior, a tendência dos preços vai cair um pouquinho. Então é isso que ele objetiva com a taxa de Selic menor. Ele quer nada mais do que girar a economia do Brasil. Então, essa emissão de nota de 200 faz com que eu, na condição de investidor e de trader, no mínimo acenda um farol amarelo e me prepare para um possível cenário de inflação. Até agora, na minha concepção, a economia real não tinha sentido de fato os efeitos dessa crise do coronavírus que a gente presenciou. Por quê? Talvez devido também ao Corona Voucher, a essa injeção de liquidez que o mercado deu na economia. Mas eu tenho acompanhado também os sinais que o empresariado nos dá. Enquanto eu gravo esse vídeo, eu acabei de receber um e-mail com uma notícia que a Embraer vai dispensar 2.500 funcionários. Então todas essas questões a gente tem que ir analisando. Emissão da cédula de R$200, empresas demitindo, produtos de cesta básica subindo. Os produtos da cesta básica subindo, eles afetam diretamente a classe mais pobre, que é a base da engrenagem no Brasil. Os economistas e os players da Bolsa como um todo, eles confiam muito e acreditam no trabalho do Paulo Guedes. Ele é muito bem visto pelo mercado e com certeza ele é um excelente profissional. Só que a gente não pode deixar de considerar que ele trabalha com uma série de variáveis que não dependem exclusivamente dele. Muitas vezes ele está reagindo ao que acontece. E isso dificulta muito o trabalho, porque quando ele está construindo uma base sólida, em um momento acontece outra coisa em determinado lugar que atrapalha todo esse trabalho que foi desenvolvido. Então eu não duvido do trabalho dele, eu acredito muito também no trabalho dele, que é um excelente profissional, e acredito também que se tudo que ele está fazendo der certo, o Brasil tem tudo para recuperar o grau de investimento nos próximos anos. Então a pergunta que fica é essa: será que eu e você estamos preparados para um possível cenário de inflação? Então fica aqui esse vídeo para você refletir um pouquinho e pensar em como proteger o seu investimento.